Olá, sejam todos bem-vindos à nossa pós-graduação prática em leilões e investimentos. Eu sou o professor Ivan Delfino e na aula de hoje daremos sequência na nossa conversa sobre leilões. Hoje nós vamos começar pelo principal, o famoso edital. O que é o edital? Para que serve o edital? Pessoal, o edital é o principal documento do leilão sobre a qual vocês deverão ter ciência antes de participar de um leilão. Então anota aí, tem que ler, tem que reler, imprimir e arquivar esse edital em um lugar seguro. Pois no edital vocês vão encontrar todas as informações do leilão. Não só a data, o horário, o lance mínimo do leilão. São muitos detalhes. Ok? Então vamos lá. É importante saber que o edital deverá ser publicado com antecedência. Contudo, o prazo mínimo para a publicação do edital ela pode variar. Por exemplo, em processo trabalhista, o prazo é de 8 dias. Já em execuções fiscais, o prazo pode variar de 20 a 30 dias. O edital também contém a forma do pagamento, se ele é à vista ou se ele é parcelado, o local do leilão, os dados, tá? Os dados do leiloeiro, e aqui nós temos que fazer um parênteses. Sabe por quê, pessoal? É importantíssimo verificar a idoneidade do leiloeiro, verificar se o leilão não é falso. Há muitos golpes, tá? E cai quem quer, né? Esse ditado está aí na internet e tem muita gente que continua caindo em golpes, não só em leilões, em locação, em compra e venda, né? Então, o edital contém os dados das partes, a descrição completa do imóvel, com todos os ônus, os gravames dele. É preciso conferir se o edital contém todos os elementos legais do leilão, pois caso contrário, dará margem para o devedor anular o leilão. Você vai lá e arremata e daqui a pouco é anulado o leilão por falta de elementos legais. Assim sendo, antes do leilão, é fundamental consultar o tipo de processo e verificar se a publicação do edital se deu no prazo, bem como se seguiu todos os rigores da lei. O edital também ele prevê se o arrematador assumirá alguma dívida da propriedade. E se essa informação não constar no edital, as dívidas serão pagas pelo valor da arrematação. Caso a quantia não seja suficiente, o restante será cobrado do antigo proprietário do imóvel. Está previsto, tá? Esse rigor da lei está previsto no parágrafo 1º do artigo 908 do Código de Processo Civil. Dá uma conferida lá, mas eu acho que é isso aí mesmo. Mesmo vale para as dívidas tributárias, conforme previsto também no parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário Nacional. Ok? Caso o edital preveja que o adquirente assumirá alguma dívida, isso estará descrito de forma clara. Tem que estar descrito de forma clara, tá? Geralmente vai aparecer lá a expressão encargos do adquirente. Ok? As dívidas estarão discriminadas como indicação do valor e a origem, né? Mas vamos lá, temos que conversar bastante ainda, né, nessa aula. Então agora nós vamos responder algumas perguntas frequentes feitas por nossos clientes e também nas redes sociais, e tenho certeza que muitos de vocês têm essas dúvidas, tá? E nós vamos começar respondendo uma pergunta aqui do nosso cliente. A maioria dos clientes pergunta: é seguro comprar imóveis em leilão? Pessoal, o leilão de imóveis é uma modalidade do negócio, uma modalidade de negócio que apresenta vantagens e riscos, como qualquer outra. No entanto, tomando os cuidados necessários, é possível garantir uma compra perfeitamente segura, sim. Antes de tudo, é fundamental fazer uma diligência prévia sobre a situação do imóvel. O que é uma diligência prévia? Ela é também conhecida aí como due diligência imobiliária. É um processo de análise prévio de documentos e informações relacionados ao imóvel
e aos seus proprietários. O objetivo dessa avaliação é aumentar a segurança em transações imobiliárias. Durante a due diligence são verificados diversos aspectos intrínsecos aos negócios que envolvem a constituição, a transferência, a modificação ou renúncia de direitos reais sobre os imóveis. São investigados também a matrícula imobiliária, feita a verificação da cadeia sucessória de titulares, dos titulares de direito de propriedade. E cláusulas também, as cláusulas restritivas, como a incomunicabilidade, a impenhorabilidade, entre outras. Tá? Certidão de distribuição civil no nome do último proprietário, que consta na matrícula, nas esferas estadual, federal. Tem também certidões criminais, certidões de protesto, certidões de débitos municipal, estadual e federal, certidão do condomínio, a negativa do condomínio se não tem dívidas, né? Certidão trabalhista, entre outras. Ou seja, as verificações que nós praticamos nas locações, na compra e venda, também praticamos nos leilões. Por meio desse processo, examina-se as dívidas da propriedade, o risco de anulação, entre outras divergências. Além disso, há casos em que leilão pode ser anulado quando arrematado por preço vil. Já falamos sobre isso. Né? O que é o preço vil? É quando o preço ele é inferior ao que a lei prevê como mínimo para arrematação. Também deve-se fazer uma consulta judicial sobre eventuais ações e processos judiciais que podem colocar em risco a aquisição. Outro detalhe importante, pessoal. Existem muitos sites de leilões falsos, comentamos lá em cima, hein? Vários imóveis com fotos lindas, bem feitas, mas você vai ver o leilão, é falso. Não existe. É um cuidado muito importante. Vocês devem checar no primeiro momento se o site é real. Sai, entra várias vezes no site. Verifique se tem alguém que já comprou nesse leilão. Verifique também se tem reclamações desse leilão, desse leiloeiro. Verifique também o acesso, se tem algo de estranho. Ok? Verifique o registro do leiloeiro na junta comercial. Observação, já falamos sobre o edital, mas é importante reiterar para não comprar apenas uma fração ideal do imóvel e ficar com o elefante branco. Tá? Verificar também se o imóvel tem vaga de garagem e dependendo da região, pessoal, a vaga de garagem tem um valor muito elevado. Fique atento. Então, esses cuidados devem ser de fato respeitados para que você ou o seu cliente não entre numa fria. Professor, qualquer pessoa pode participar de leilões? A resposta é sim. Seja ela uma pessoa física, seja ela uma pessoa jurídica, uma empresa. No entanto, é obrigatório ser maior de idade, capaz e responsável pela administração dos seus bens. Mas tem algumas exceções, tá? Os únicos indivíduos proibidos de participar dos leilões são aqueles citados no artigo 690-A do Código de Processo Civil, se não me falha a memória. Mas dá uma conferida aí, dá um Google aí, tá? São aqueles juízes, membros do Ministério Público, os testamenteiros, são alguns exemplos de pessoas que não podem participar de leilões. Professor, como funciona a avaliação de um bem? Olha, essa pergunta aí também é boa, hein? Vamos lá. Um perito judicial ou um oficial de justiça realiza um laudo de avaliação que define o valor do bem. Para isso, são considerados fatores como a localização, o estado de conservação, o preço de mercado, para itens semelhantes naquela região, naquele local. Ok? Faça uma pesquisa para verificar se o valor da avaliação é realmente o valor praticado no mercado. Já conversamos isso aí na primeira aula, mas é importante reiterar, tá? Caso contrário, pode ser uma fria. Se possível, pessoal, faça uma visita ao imóvel. Vai lá, verifica a situação atual do imóvel, verifica se precisa de muita reforma, tem muita coisa para fazer, verifique se está ocupado, né?
Tudo isso é importante. Assim você saberá os custos que terá além do valor da arrematação e poderá fazer um planejamento orçamentário, ok? É importante, pessoal, fazer a contabilidade de todos os custos. É importante lembrar também que a aquisição de um imóvel não envolve apenas o valor pago no momento de comprar ou de vender o imóvel, né? Também será necessário pagar a comissão do leiloeiro, conforme já conversamos, né? Taxa para registro do bem no cartório de registro de imóveis, além do imposto de transmissões de bens imóveis, que é o famoso ITBI, e todos nós sabemos que esse percentual varia conforme o município. Aqui em Santa Catarina, em Itajaí, é 2%, mas tem vários municípios aí com 3%, com 4%, então tem que verificar. Então aproveita essa visita para analisar a localização, a segurança do local, a vizinhança. Se possível, converse com os vizinhos aí. Vai ali do lado direito, do lado esquerdo, vai no vizinho da frente, bate um papo aí, aproveita. Também é muito importante, se você deu um lance, assista o leilão até o fim, para ter certeza que o outro participante não cobriu sua oferta, ok? Acompanhar o desfecho também é importante, porque se tiver no seu planejamento, no finalzinho ali, você também pode dar uma proposta, dar outra oferta maior no item. Então, tudo isso faz a diferença. Tudo isso é informação, e que tem informação, conforme já conversamos, são os que ganham dinheiro com o leilão, né? São informações para que a gente consiga ter sucesso no leilão. Então vamos lá, vamos para mais pergunta. O que é leilão de imóveis com alienação fiduciária? A alienação fiduciária é um recurso na qual vocês, ao pedir um empréstimo, transfere a posse de um bem ao credor, a um banco, por exemplo, como garantia da operação, né? Após o pagamento completo da dívida, o banco vai emitir uma carta de quitação, você vai lá averbar lá e o bem volta para você, vai retirar o gravame lá no registro, tá? Pessoal, diferente das outras formas de garantia, né, a hipoteca, né, diferente da hipoteca, por exemplo, a alienação fiduciária, ela não exige uma ação judicial para o retorno de imóveis. Como todo negócio jurídico imobiliário, a compra de um imóvel alienado fiduciariamente, em um leilão, ela tem seus riscos, né? Deve-se analisar cuidadosamente o edital, conforme já conversamos, e é importante reiterar isso. O edital é muito fundamental, tá? Verificar dívidas, tá? Ônus, penhoras, restrições, incidentes sobre esse imóvel. Na maior parte dos casos, essa modalidade de leilão, ela garante uma compra segura. Entretanto, né, pessoal, há decisões judiciais, inclusive jurisprudência do STJ, no sentido de anular a aquisição de um imóvel em um leilão de alienação fiduciária. Isso se dá quando não são observadas algumas formalidades legais no processo, como, por exemplo, a intimação dos devedores. Vamos lá, vamos mais uma dúvida frequente aí no dia a dia. Quanto tempo demora para a obtenção da posse de um imóvel arrematado em leilão? Para leilão extrajudicial, o prazo tem variado aqui na nossa região de 3 a 6 meses para a obtenção de posse. Caso haja ação judicial de emissão na posse, com pedido de liminar para a desocupação do imóvel, o prazo médio aqui varia, né? O prazo varia aqui de 4 a 12 meses, tá? Para a obtenção da posse, através do mandado judicial de emissão na posse, ok? É um prazo médio, tá? Ivan, mas se o imóvel arrematado estiver ocupado? Por isso que existe a emissão na posse, né? Ao arrematar o imóvel em leilão, sim, é possível que vocês vão se depararem com a propriedade ocupada, né? Por isso é importante aquela visita que nós conversamos ali. Na visita você vai ver se mora alguém lá, né, no imóvel, ok? Nesse caso, é possível se socorrer também da justiça para resolver problemas com imóveis arrematados, né, e que ainda estejam ocupados. Feito isso, pessoal, o processo ele se desenrola de formas diferentes, tanto para o leilão judicial como para o extrajudicial.
Na modalidade do judicial, a lei prevê que o juiz do próprio processo onde ocorreu o leilão, ele pode dar uma ordem de emissão na posse, além de autorizar a expedição da carta de arrematação. Observação, já conversamos várias vezes, mas esses pontos importantes é sempre bom reiterar, enfatizar. Essa carta de arrematação, ela deverá ser levada para ser registrada no cartório de registro de imóveis, ok? Após essa providência, o ocupante recebe uma ordem de desocupação e deve deixar o imóvel dentro do prazo determinado. No entanto, caso o ocupante seja um inquilino, por exemplo, em alguns casos, os juízes entendem que deve ser ajuizada uma ação autônoma para a desocupação. Já para o tipo extrajudicial, o arrematante registra a documentação do arremate e tenta o contato amigável lá com o ocupante do imóvel. Agora, se o ocupante não concordar, é necessário mover uma ação de emissão na posse que determina a entrega do imóvel em 60 dias, de acordo com a lei. E após a emissão da posse, a consolidação da posse, quase não está saindo essa palavra hoje, né? Consolidação da posse do arrematante sobre a propriedade. Então, esse tem a liberdade para utilizar, para alugar, para vender o imóvel da maneira que lhe convier. Ok, pessoal? Existem questões delicadas que devem ser consideradas também ao longo do processo judicial de emissão na posse, como a negociação com o devedor, conforme falamos, contato com o oficial de justiça, força policial com ordem de arrombamento e a contratação de um depositário para guardar os objetos, caso precise, dentre outras, ok? Vamos lá, pessoal, mais uma pergunta aí. Como conseguir o direito de parcelamento em leilões judiciais? Bem, vocês vão ter que seguir os seguintes passos. Avisar com antecedência. É necessário que o leiloeiro saiba com antecedência que o pagamento será parcelado. Caso seu lance seja o vencedor, então, pessoal, vocês deverão apresentar uma proposta detalhada da compra parcelada pelo menos 1 hora antes do leilão. Faça também uma descrição completa do negócio. Informe o lance, as condições do parcelamento e o indexador de correção monetária e juros da sua proposta, ok? Depois vocês vão realizar um depósito de pelo menos 25% do valor do arremate, né, caso seja homologado o seu lance. Além disso, em alguns casos, o juiz tem possibilidade do parcelamento de imóveis por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Nesse caso aí, é possível realizar o pagamento em até 60 parcelas. Mas, professor, depois de tudo isso, demora muito para o registro da documentação de um imóvel arrematado em leilão? Bem, pessoal, no caso de leilão extrajudicial, dentro de 60 dias da arrematação, em média, já é possível haver o registro do imóvel em nome do arrematante. No caso do leilão judicial, o prazo médio varia de 3 a 9 meses para a regularização da documentação em nome do arrematante. Bom, essa pergunta que veio agora é bem importante, tá? Posso desistir do leilão? Sim, você pode desistir do leilão. É possível desistir do leilão, mas quando você desiste, tem que arcar com a multa, a comissão do leiloeiro e com as despesas. E se não arcar, se não pagar, você pode ser processado criminalmente. Vamos fazer aqui, ó. Imagina um imóvel de 200 mil reais. Só a comissão do leiloeiro, pessoal, é 10 mil reais. Fora as multas e as despesas. Então, pessoal, é importante seguir tudo que nós conversamos aqui, pois são motivos reais e geram sim nulidade ou suspensão do leilão. Vocês precisam prestar muita atenção em relação a isso para evitar dor de cabeça para vocês, se for investidores, para vocês corretores, advogados ou para os seus clientes, como é que vocês vão orientar. Professor Ivan, quais as teses poderão anular o leilão? Quando nós pensamos em cancelar um leilão, nós vamos pensar
em ação anulatória, em ação declaratória, né, de nulidade e também embargos de terceiros, quando o nosso cliente é terceiro, é claro. Vamos trabalhar com algumas teses importantes, né, para gerar a nulidade ou a anulação ou a suspensão do leilão judicial ou extrajudicial. Vamos lá. A primeira tese é o preço vil. Nós já conversamos sobre isso várias vezes, estamos enfatizando que é importante. O que é preço vil? É algo de pouco valor, né? Um bem não pode ser leiloado pelo preço vil, ou seja, pelo preço muito abaixo da atual avaliação. Outra tese que vale a pena, também ela tem gerado bastante resultados, é a defasagem na avaliação. Como é isso, professor? Quando o bem é penhorado ou bloqueado, às vezes leva bastante tempo até que ocorra o leilão, né? Esse período normalmente aí superior a 12 meses, o valor atual vai ficar desatualizado como o valor real de mercado, ok? Então é importante atualizar o valor antes de realizar um leilão. Portanto, é uma tese bem inteligente, onde de fato a jurisprudência vai a seu favor para suspender ou cancelar esse leilão. Vamos lá, outra tese importante, a ausência de publicação do edital do leilão na internet. Essa tese tem gerado resultados sim, hein? A lei obriga a publicação do edital com antecedência mínima de 5 dias do leilão. Vamos lá, falta de publicação do edital com a descrição detalhada dos bens. A descrição detalhada dos bens que serão leiloados. Tem que ser informado no leilão. Isso aí pode causar suspensão do leilão. Tem que estar também, será presencial ou de forma eletrônica, né? Ou híbrido. Ok? Mais uma tese importante, pessoal, é a falta de publicação do edital em jornais de grande circulação. Essa tese também merece consideração, porque também tem causado bons resultados. A publicação deverá ocorrer no mínimo 5 dias antes do leilão. Ou seja, se você verificar aí que ela foi publicada 4 dias, 3 dias antes, esse leilão pode ser nulo. Então é importante verificar essa tese aí, tá, pessoal? Mais um ponto importante: a ausência de imagens do bem leiloado no site do leilão. Está pensando que não acontece? Acontece sim, já pegamos isso aí, tá? Já tem algumas causas que já estamos providenciando a suspensão do leilão utilizando essa tese, então fica ligado, tá? Lembrei mais uma tese aqui, pessoal: a falta de pagamento do lance. O cara vai dar o lance, mas não dá lá, não faz o pagamento, tá? É uma tese interessante, a falta de pagamento, né? E até a falta de intimação do executado sobre o leilão também. Se você não for notificado, se o nosso cliente não for notificado, o leilão pode ser cancelado. Outra tese importante é a ausência de intimação de todos os credores, né? Caso existam outros credores que tenham parte no mesmo patrimônio, dado em garantia da dívida, eles precisam ser intimados sobre o leilão. Também é importante a gente falar sobre as matérias que têm gerado resultado. A falta de intimação da esposa ou do marido, do companheiro, né? Se o devedor for casado. Mesmo que a esposa ou o marido não faça parte do processo, a lei exige que seja feita a intimação do cônjuge para ter ciência do leilão e exercer eventuais defesas. Então, nós temos várias teses importantes para suspender ou cancelar o leilão. Essas são teses que nós temos tido sucesso na prática, ok? Por fim, pessoal, lembre-se que não são apenas os ricos que ganham dinheiro com leilões. É quem tem a informação. Na primeira aula nós falamos sobre isso.
é quem tem o conhecimento, né? É quem conhece profundamente as regras do jogo. Ok? Então, até a próxima aula. Abraço fraterno a todos. Me sigam aí nas redes sociais. Ivan Delfino, especialista em Direito e Mercado Imobiliário, professor Ivan Delfino. Vai no meu Instagram, tem um canal no YouTube também. Ok? Fiquem com Deus. Abraço a todos. E Ivan Delfino, o seu consultor imobiliário e também professor.